Você acha que assim, aquele Moro da Lava Jato ainda está no inconsciente coletivo, assim, ainda exerce essa influência? Ou não? Você acha que essa percepção sua A já Lava foi Jato foi disseminada? uma operação que deu resultados espetaculares para o Brasil, deu uma confiança ao povo brasileiro. E pela sistemática de que se alcançou determinadas pessoas que se diziam inatingíveis. Mas quando se começou a verificar que havia as notícias de alguns excessos, seletividades e parcialidades, a defesa deveria estar muito ali para ser apurada e não se defender como ao combate de corrupção. A corrupção vale tudo, Sim. todos os meios possíveis. Até porque não vale tudo, né? E essa foi legal, né? E essa foi a grande problemática. E mais, o juiz ele tem que ser isento e imparcial. Então, se dizer que o juiz Moro fazia parte daquilo ali, já demonstra uma parcialidade do que ele estava. É uma operação que teve toda uma estrutura da persecução penal ali, que se trabalhou por todos. Quando se chegou a um nível de culto à personalidade, que depois se viu que muito provavelmente tinha um objetivo político posterior, esse foi um grande fracasso de algo que era um grande sucesso no pensamento da população. Lógico que ainda vai estar incutido muito essa noção de que foi feita a Lava Jato, então esse é o cara Salvador da Prata. Mas quando se verifica a pessoa que compareceu ao executivo de uma forma para se trabalhar e não conseguiu por desvios próprios e quis sair da forma como saiu, essa para mim é uma pessoa que não merece uma confiança. Entendi. Aí, enfim, o presidente Bolsonaro bancou a sua nomeação para diretor-geral. Mas ainda, mesmo assim, não aconteceu por decisão do STF. Como é que você acha que o STF está atuando no cenário político hoje em dia? Porque isso aconteceu contigo e a gente vê vários casos e são várias as opiniões, né? Queria saber a tua opinião. Como é que o MPF está alterando o fiel dessa balança política? Bem, é uma situação bem complexa, porque você tem que entender os contextos históricos de constitucionalismo. Acredito que é patente, resta bastante claro que está havendo um atropelo de regras e de direitos. Está havendo uma concentração de poder muito grande num dos poderes. Está inequívoco. Como é que aconteceu isso e por que está acontecendo isso? Deve-se entender que, de certa forma, eles estão, por esse excesso de poder, quebrando a independência e a harmonia entre poderes e as competências de cada poder. Estão violando a nossa própria Constituição, estão violando os princípios de separação de poderes que vêm lá de trás e próprio todo o princípio republicano que está implícito na nossa Constituição. Então, parece que estão resgatando tudo que o constitucionalismo lutou contra, que era o absolutismo. Era a época que o monarca era o Estado, eram as leis e tudo podia. Então está se trazendo um pêndulo para um poder judiciário com excesso de poder e sem controle. No começo da relativização desse absolutismo veio a tripartição de poderes. E o que eram os poderes? O executivo era o que administra, e o que tinha espada na mão também, a força estava ali. O legislativo legisla, fiscaliza, tem a bolsa de dinheiro, de orçamento, está com ele. Tem até a figura do puxar da bolsa e fechá-la. O judiciário era tido até como um poder com menos abrangência, porque era apenas um cumprimento das leis. Isso era o início da tripartição dos poderes. E um sistema que era todo codificado. Só que houve um fracasso desse sistema. O positivismo fracassou
muito nas atrocidades do nazismo. Quando o nazismo se trabalhou dentro de um direito codificado. Sim. Então não se falou em ativismo judicial até antes de uma Segunda Guerra Mundial. É uma coisa recente. Quando você fala isso é porque o nazismo agia conforme a lei. Conforme né? a lei estabelecida. Previa aquelas atrocidades. Então, por isso que houve o fracasso positivismo. A questão do julgamento de Nuremberg, eles colocam, né, que é um tribunal de exceção, porque estavam os juízes que foram condenados. Então teve até uma... E eles falaram, estava cumprindo a lei, né? Exato. Essa No foi a próprio defesa Japão deles. teve julgamentos semelhantes. Então, aí iniciou-se depois o ativismo judicial. O ativismo judicial, muito mais, não apenas o ativismo judicial. Houve uma valorização da força normativa, da Constituição, dos valores do princípio, a dignidade da pessoa humana, a centralização dos direitos fundamentais. Isso é perfeito, isso é até belo, né? A gente vê, isso é trazer mais filosofia à questão, uma ponderação de decidir sobre questões que não... É o direito interpretado à luz da moral também. Também. Então, agora, dignidade da pessoa humana, os princípios elementares, direitos fundamentais, mas não se pode esquecer da limitação de poder, que é a base do que se tirou do absolutismo. Essa limitação do poder que está fragilizada. Quando se teve essa virada, é como se fosse a vitória, a revanche da Grécia sobre Roma. Teve um ministro do STF, aposentado, agora não lembro qual foi, que fez essa analogia, que é a vitória do público sobre o privado, da filosofia sobre a codificação. E é uma verdade. Isso aí é uma esperança de uma análise jurisdicional melhor. E há vários momentos do Brasil que essas esperanças do teu... José de Bonifácio que falou, o brasileiro pode vir a ser um novo ateniense, se ele não sucumbir à tirania de Estado. Perfeito, belo, poderia ter vindo. Mas veio a República Velha, com patrimonialismo, coronelismo, depois era Vargas, quebrando liberdades, democracia, e o Brasil foi degringolando a partir de então. E o que aconteceu agora no nosso problema? Por quê? É ponderação de valores. O ativismo judicial, vamos dizer, não temos que ser contra, pelo contrário, o ativismo judicial. Há questões que o legislador não consegue alcançar, dada a complexidade da vida humana. E choques de princípios fundamentais têm que ser ponderados pelo judiciário. Direitos de minorias também, apesar de que o Executivo tem as pastas de direitos de minoria, desenvolvimento regional, cidadania, uma própria FUNAI, e um Ministério da Damares, o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Não está gostando dessa gestão aqui, em 4 anos ela muda. Ou não muda porque a população está de acordo com essa gestão. Agora, os ministros do STF são pessoas, são humanos, que têm as projeções das suas ideologias, dos seus pensamentos. Por que a sua decisão vale mais quando se quer dizer contra-majoritário? Isso é uma decisão do presidente. Tem que se respeitar a literalidade da lei e as ações políticas de governo. Isso está sendo, aí é o ponto que ele tem que chegar, isso está sendo em excesso. Quando você pode até achar devido que deve haver uma criminalização de determinada conduta. Agora, você tirar um princípio, um dispositivo elementar de direito penal e você criar um tipo penal pelo judiciário, Isso aí foi complicado. a nomeação que preenche os requisitos é uma ação política de governo, uma ação majoritária. Como é que você vai, que preenche os requisitos básicos? Como é que você vai, e tantas outras. Sim. A própria DPF 635, que a gente pode se debruçar nela aqui 635. Bastante. Que é quando o STF proíbe as operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia, o uso de aeronaves, né? E a gestão da pandemia, que acabou sendo pelo judiciário. Também. Quer dizer que se a gente entrar em guerra com um país, vamos entrar em guerra com o Paraguai, por exemplo, com a Venezuela, quem é que vai fazer a gestão? É o STF. A estratégia de guerra, né? Então, o que está acontecendo? Primeiro, um protagonismo do judiciário, isso é equivocado. Isso aqui não é uma participação em teatro. Tem que haver um respeito entre poderes. O direito de ação tem que ser pleno.
iniciativa de controle jurisdicional, levar ao controle jurisdicional qualquer ameaça de direito, lesão a direito, isso tem que ser absoluto.